Seja muito bem-vindo ao podcast Elas Transformam. Eu e a Fran estamos aqui e nós vamos trocar uma ideia hoje sobre maternidade, não é isso, Fran? Exatamente. Vamos falar sobre o processo da maternidade, criação de filhos e agora na adolescência, que é o seu Ai, caso. isso Eu mesmo. ainda não cheguei lá, então eu vou te perguntar, porque quando eu chegar já vou estar preparada. É exatamente isso. E criação de filhos é algo que a gente adora conversar nos bastidores. A gente troca figurinha, né, Fran? Sim. Conversa muito, pede dica, fala como é que é isso, como é que faz aquilo, qual médico que eu levo. A gente adora esse assunto. Então, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso, porque a gente faz isso no nosso dia a Sim. dia. E você tem 2 filhos homens, Fran. Dois Eu, homens. eu fico assim pensando como que é uma casa onde você tem um reinado masculino, marido, 2 filhos. Como que é a Franciele nesse universo masculino e como que você cria seus filhos assim no dia a dia? A Fran é uma mãe aventureira, a Fran é uma mãe mais conservadora. Como que é essa Franciele mãe? Bia, eu já fui muito aventureira quando eu não era mãe. E depois que eu me tornei mãe, parece que você fica mais preocupada, porque você pensa que qualquer coisa que acontecer com você, tem duas pessoas que dependem de você. Então, eu ainda tenho um espírito aventureira, mas não tanto, né? Quando eu era não tinha filhos ainda. Então, eu sou um pouquinho menos, sou um pouquinho controlada. Eu tenho Sério, 2 Fran? Eu filhos. acho que você. Eu olho pra você, eu acho. Na minha cabeça, a sua casa, você pula com seus meninos, Não, isso bota pular de. sim, Eu sim, vejo você uma mãe sim. aventureira. Na rotina do dia, eu sou uma pessoa muito parceira, engraçada. Brinco com os meus filhos, jogo futebol com eles, ando de moto com eles. Eu faço isso. Mas o nível de aventura que você pergunta porque isso é um pouquinho hard, né? Então, assim, eu acho que quando você me pergunta sobre aventura, aí você vai pular de paraquedas, essas coisas. Não, mas na minha rotina do dia a dia, eu ando de moto com os meus filhos, eu jogo futebol com eles, então eu preciso fazer isso porque, claro, ele tem o meu marido, né, enfim, que é o homem que, né, normalmente tem esse processo de jogar futebol, enfim, mas eu sou muito participativa na vida dos meus filhos, dos 2 filhos, do Luiz e do João Vitor. Sempre estou presente fazendo alguma coisa com eles, então eu Os gosto. meninos são com quantos anos hoje, Fran? O Luiz com 9 e o João com 7. E conta, Bem assim, próximo. a Fran, ela sempre se viu sendo mãe de meninos? Espera ter uma menina? Como que é isso? Não, espero não. Não espero não, porque eu já encerrei, né? Não, eu tô vivendo um outro momento agora. Bia, a mãe normalmente fala quando tá grávida, eu tinha certeza que era menino, eu tinha certeza que era menina. Eu nunca tive essa certeza. Então, eu não sabia o que era, né? Se era menino, se era menina. Aí vinha aquelas superstições. Sua barriga tá redonda, é menina. Você tá passando mal, é menino. Então, eu não sabia, né? Se era menino ou se era menina. Então, veio o Luiz Felipe. E o Luiz Felipe as minhas 2 gravidez foram muito tranquilas, muito sossegadas, enfim, não passo mal, né? E tem muita mulher que passa. Foi muito tranquila as minhas 2 gestações. E logo que eu ganhei o Luiz, com 4 meses, 5 meses, eu já queria outro filho. Então eu falava, eu quero outro filho, e meu marido falava, de jeito nenhum, a gente vai esperar ali 3, 4 anos para depois ter outro. E eu falava, não, eu quero ter próximo, eu queria ter filhos próximos. E a minha intenção sempre foi ter 3 filhos, porque na minha cabeça 2 é pouco. Eu acho 2 filhos pouco. Mas o processo que eu passei com o João Vitor, até, né, ele se recuperar 100% de saúde, né, o processo da cirurgia dele. Então, nesse processo, eu me desconectei um pouquinho de tentar ser mãe novamente. Então, não está no meu processo agora, não está na minha cabeça, quero viver outras coisas. Não sei, em 3 aí pode ser que. Você está falando aí, Fran, eu estou pensando que nós somos muito duo, muito. Você falou assim, eu nunca imaginei eu nunca pensei que seria mãe de 2 filhos homens. Tá? Fran, desde criança, eu sempre achei, sempre terminei, sempre profetizei até que o meu primeiro filho seria homem. Eu tinha certeza absolutamente que isso iria acontecer. Na minha família, até então, só tinha mulheres. E eu falava, eu vou ter um Isaac, o meu primeiro filho é homem, meu primeiro filho é homem. Então, quando eu fiquei grávida, eu tinha convicção que era homem. E é interessante porque eu falava, eu vou ser mãe de uma menina, eu vou ser mãe de uma menina na segunda. E aí, quando eu fiquei grávida, na segunda gestação, até o 6º mês, eu fiz 4 ou 5 ultrassons. Era homem.
Ele chamava Benjamin. A Maria Eduarda chamava Benjamin, homem. E eu chorava todos os dias, porque eu tinha certeza, eu sentia, eu não sei te falar se era porque eu queria, enfim, mas eu sabia que era mulher. Então, o Vinícius falava assim, ó, meu amor, isso é pecado? Você tá, é um menino. E eu falava, gente, é menina. E eu tinha aquela sensação de que algo ia acontecer, porque era menina. Faltando, acho que pouco antes de eu ganhar neném, Sim. eu fui fazer um ultrassom e o mesmo médico doido falou para mim assim, já falou pro padrinho e a madrinha comprar vestidinho? Aí eu comecei a chorar. E ele falava, você não quer menina? E eu falava, eu tinha certeza que era menina. Então, a primeira coisa que é interessante, porque você fala que não sentia, né? Não Eu tinha. nunca tive essa certeza, mas todas as pessoas que convivem com a Fran falavam assim, você é mãe de menino. Você é muito doida, você é muito despachada, você é muito... Eu não me vejo você mãe de menina. Claro, né, que Deus mandou a menina. Acho que não existe você é mãe de menino ou de menina. É o que né? é, lógico. Deus, ele vai nos agraciar com aquilo que ele tem para nós. Então, independente de ser menino ou menina, com certeza nós seremos mães. Mas a minha irmã falava, né, a minha mãe falava, meu pai, não, você é muito doida, você é mãe de menino. Você é muito papum, né? Não sei o quê. Você não é muito delicada. Então, você é mãe de menino. Eu nunca tive essa certeza. Mas todas as pessoas que convivem comigo mais próximos falavam, você é mãe de menino. Gente. E aí vem 2 meninos. Mas eu também te vejo, mãe de menino. E a segunda coisa que eu achei interessante é que você falou assim, eu não passei mal, minha gestação foi tranquila. As minhas 2 gestações. Existe um olhar romântico, e que eu não tenho, tá? A maioria das pessoas, as mulheres, acha que o momento de gestação é incrível, que as mulheres ficam lindas. Ai, amiga. E é tudo maravilhoso. Eu acho que é o que você acha. É o que eu passo. Eu não acho. Para mim, é um momento, nas minhas gravidez. Eu amo ser mãe e passaria 1000 vezes por isso. Mas eu sou um tipo de pessoa, eu não sei exatamente qual é o nome que dá, mas tem um nome para isso. Eu sou o tipo de pessoa que descobre que está grávida, Fran, passando mal e vomitando, e eu vomito até o último dia de ganhar. Então, eu não tenho romantismo disso. Eu passei mal, a minha última gestação da Maria Eduarda, eu fiquei internada 4 vezes. Então, assim, não é uma fase romântica, eu não me acho bonita, eu encho pra caramba. Então, para vocês terem uma noção, eu não tive nenhuma foto, eu não tenho foto grávida. Porque Nossa, eu passo tenho tanto várias. mal, eu não tive book, porque os meus filhos são prematuros, então não dava tempo de tirar foto. A Maria Eduarda, eu entrei em trabalho de parto com 30 semanas, então eu não podia nem sair de casa. Então, essa parte romântica, bonita, que é maravilhosa, ser mãe, gestação, barriga, eu não vivi. Bianca, você ficaria grávida novamente? Claro que sim, pelos meus filhos, porque é a melhor coisa na minha vida, mas eu não tenho essa visão romântica e bonita, é a melhor fase, eu me sinto linda. Você tem essa visão? De Bia, ser bonita essa fase? eu, nas minhas gravidez, todas as 2 gravidez. Olha que do Luiz Felipe eu engordei 20 quilos. Então, eu fiquei bem gordinha. Eu me achava a mulher mais linda do mundo. Por quê? Né? A questão do processo da gestação, para mim, foi muito tranquilo. Você nunca me viu passar mal na minha gestação, você nunca me viu vomitar, eu não tinha isso. Então, a minha gestação do Luiz Felipe, ela foi muito tranquila. A não ser no 7º mês, que o Luiz Felipe ele já estava pronto para nascer. E aí eu tive que, né, tomar medicação para que ele não viesse prematuro. Mas eu vivi uma fase muito bonita. Então, eu amava tirar foto da minha barriga. Eu amava passar batom na minha barriga e fazer coração. Desenho. Escrever papai, eu te amo, né? Não sei o quê. E aí, quando veio o João Vitor, aí todo mundo falava assim... essa gravidez foi muito tranquila, a próxima você vai ver, a próxima você vai passar mal, a próxima você vai isso, aquilo. E quando veio o João Vitor, para não falar que eu nunca passei mal do João Vitor, teve um dia específico que eu estava em casa, eu acho que eu estava ali no 2º, 3º mês, e o do Lipe também eu lembrei de um episódio só que eu tive, que foi... nem sabia que eu tinha pedra nos rins. E eu lembro que eu grávida, eu expeli essa pedra. Então, você imagina a dor. Grávida, expeli numa pedra de rins. Foi o único momento que eu tive, né? E do João Vitor, no 2º ou 3º mês de gestação, eu senti uma dor terrível, terrível nas costas, terrível. E eu não sabia o que era. E eu me lembro que eu estava em casa sozinha com o Lipe e o Eriksen chegou e ele falou, vou te levar para o hospital. Eu falei, não, tá tudo bem, eu não vou para o hospital. Só que assim, eu rolava de dor e eu não sabia o que era. Então, foi esses 2 episódios que eu tive. Bia, se você perguntar assim, Fran, a gravidez, para mim é a fase mais bonita de uma mulher.
Para mim, a fase mais... E eu sei que tem muitas mulheres que vêm de uma forma diferente, está tudo bem. Porque eu acredito que a gestação, ela é diferente para cada uma. Com certeza. Então, assim, você não tem um olhar romântico para a gestação por tudo que você passou, porque foi desafiador, você passou muito mal. Então, você pensa 9 meses passando... 8, né? 8 meses, 7 meses, 8 meses passando mal do início ao fim. Né? De fato, é desafiador. Então, quando eu olho para a Fran... Por isso que eu falo, cada história é interessante, porque as pessoas vão se conectar com a Bia e falar, nossa, eu passei mal pra caramba, foi muito desafiador e tal. E outras pessoas vão se conectar com a Fran e falar, minha gestação também foi muito tranquila. Eu tive 2 cesáreas. E eu ouvia muitas pessoas falar assim, nossa, você vai ver, você não dá conta nem de andar, você não dá conta de levantar, você não dá conta de fazer nada. E eu me lembro que as minhas 2 cesáreas foram muito tranquilas, muito. No primeiro dia, de levantar e fazer tudo sozinha, a enfermeira ficar atrás de mim doida. Não, você não pode fazer isso, você não pode levantar. E eu já queria levantar, andar no corredor e fazer as coisas que eu tinha que fazer. E eu também vejo muitas mulheres falando que a cesárea foi um processo muito tranquilo, e eu já vejo outras mulheres falar, eu achei que eu ia morrer. E tá tudo bem, né? O que a gente entende é romântico para a Bia, não é romântico para a Bia, mas é a melhor fase para a Fran. A melhor, Bia. E eu tenho muita foto. Eu tenho muita foto da minha gestação, muita. Porque é a fase que eu me sinto mais bonita. Tanto 20 quilos acima, você imagina a Fran com 20 quilos acima. E a Fran, grávida do João, engordei 12 quilos. Né? Então, foi outra fase. Então, mesmo numa fase mais cheinha e numa fase mais magrinha, porque eu acho linda a mulher grávida, a barriga. Eu acho lindo. É muito interessante, né? E aí, pensando e ouvindo você, assim, é legal ver que existe cada processo, cada mulher vai viver o seu processo. Mas quando eu vi a carinha dos meus filhos e o João, meu prematuro, é interessante ter uma história muito bacana, que eu passei mal de madrugada, enfim, e ele é prematuro. E aí eu liguei para minha médica e falei, olha, a bolsa estourou e ela vai para o hospital. Chegando no hospital, meu esposo entrou, eu queria parto normal. Uhum. E aí eu falei, não, estou sentindo dor, né? Ela, Bianca, é prematuro, vamos tirar. E eu estou no centro cirúrgico, quem que me chega lá para ver, assistir, me acompanhar? Franciele Galvão. Ela chega, eu olhei para ela e falei, ela falou, tá tudo certo, estou aqui. Não é você que é para estar aqui, cadê meu marido? Falei, cadê meu marido? Entrou ela. Mas é interessante que quando eu vi o João Lucas, como ele nasceu prematuro, ele nasceu bem roxo, teve que ir para UTI e tal. Mas quando eu vi aquele rostinho, gente, eu acho que é como eu falei, assim, eu não romantismo a parte do estar grávida, por tudo que eu vivi. E depois também eu tive problema depois, fiquei com uma questão de inchaço, enfim. Mas quando tudo vale a pena. Eu tenho o João Lucas, que hoje está com 15, né? 15 anos, um marmanjo grande que chama Tididi. E o João, eu lembro que todo o processo, né? Assim, eu falava que ele era meu Isaac, e de fato foi. O João Lucas é um homem hoje, e para mim eu estou nessa transição de ver que ele é homem, porque eu olho para ele e falo, meu bebê, eu peço para ele sentar no meu colo. Eu estou nesse processo de ser mãe de adolescente. Então, ser mãe de adolescente, para mim, é muito desafiador, Fran, porque eu olho para ele e vejo um homem, eu preciso respeitar as opiniões dele, agora como ser que já não defino mais o que ele quer fazer, aonde ele quer ir, o que ele vai comer, roupa, eu já não consigo... há quanto tempo eu não faço isso? Mas, ao mesmo tempo, eu quero pegar no colo, eu quero proteger, eu quero... E eu até me emociono de pensar nele, porque, de fato, ele é meu Isaac. E eu olho para ele e, assim, cara, o João Lucas e a Maria Eduarda é o core do meu coração. Eu falo que Deus foi generoso comigo quando me deu eles. O meu filho é dócil, ele é alegre. E no meio do caos, ele está lá fazendo uma piada. Ele consegue fazer piada. E, ao mesmo tempo, eu tenho a Maria Eduarda, que é uma menina que eu não conheço alguém tão obstinado como ela. Ela tem 12 anos e ela sabe o que ela quer. Ela, desde pequenininha, ela já fala que ela gosta do agro. Ela já falava que sabia exatamente o que ela queria fazer. E ela já fala que com 18 anos vai ter um Aras. Ela vive o universo agro. Eu falo, Maria Eduarda, vamos cuidar, vamos colocar uma roupa. Não, mamãe, eu sou assim. Então, eu tenho dentro da minha casa um menino que adora se arrumar e uma menina que vive de bota, de calça e de chapéu. E eu amo essa vida meio que doida, entrando na adolescência, vivendo tudo isso.
E eu falo assim, eu nasci para isso, sabe, Flávia? Você tem essa sensação, como na maternidade? Você nasceu para isso? Eu sempre tive esse desejo de família, de ter filhos. Porque eu tinha uma prima, né, tenho ainda, e ela muito pequenininha, então a gente era muito grudada uma na outra, e ela menorzinha, né, enfim, e eu já tinha aquele sentimento de que se eu cuidar dela, eu sou mãe dela. Então, por muitas vezes, ela me chamava de mãe. E ela Olha falava, só. mamãe, mamãe, mamãe e tal. E cuidei dela um tempo, né, na adolescência, quando ela veio morar em Uberlândia. Então, a maternidade, por viver com ela, né, eu ali com 9, 10 anos, eu viajava e cuidava dela, ficava com ela, né, levava ela para ficar em casa, para passar férias comigo, ela com 5, 6 anos. Então, eu me via já nesse universo de ser mãe. Era o que eu queria desde quando eu me entendo por gente, era construir a família e ser mãe. Eu sei que você é muito próximo dos seus filhos, né? Sim. E você tem, como você já falou, o Luiz Felipe e o João. São personalidades parecidas ou diferentes, você me Bem, diria? eu falo que cada um tem um pouquinho o Luiz Felipe, ele tem um pouquinho da Fran e ele tem um pouquinho do Eriksen. O João Vitor tem um pouquinho da Fran e tem um pouquinho do Eriksen. Então, lá em casa ficou uma mistura bem legal. Só não fisicamente, né, Fran? Não, Porque o João João... Vitor é o Eriksen, mesma coisa. O andar, do jeito, as costinhas, eu olho para ele e eu vejo o Eriksen. O Luiz já é muito parecido comigo, na fisionomia, no jeito, enfim, mas cada um tem um pouquinho de cada. Ele nem é 100% a mãe, nem é 100% o pai. Tem esse equilíbrio dos dois. E os dois são extremamente carinhosos, muito carinhosos, mas cada um tem uma fase, né? Então, o Luiz Felipe, eu já estou vivendo uma pré-adolescência com 9 anos. Então, por ver o primo namorar, ele já acha que ele tem que namorar também. E eu falo, não, você tá doido. E esses dias eu tava com... O Eriksen tava viajando, eu falei, deita aqui com a mamãe e tal. Aí eu deitei. Eu falei, faz carinho da mamãe. Deitei no colo dele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu acho que eu quero uma namorada. Aí eu falei, o quê? Eu falei, você tem 9 anos. E ele falou assim, mas eu acho que eu já quero uma namorada. E eu falei, não, você não... Aí claro, eu sou mãe, eu não sou... ao mesmo tempo eu tenho que ser mãe, mas eu não posso ser amiga. Então eu tenho que medir as duas coisas, né? Eu falo que eu não posso fechar uma porta, porque senão ele para de compartilhar as coisas comigo. E eu falei, filho, mas você tem 9 anos. Aí ele falou assim, mas o meu primo já namora, que é o seu, né? Você me colocou numa enrascada. E eu falo, não, filho, mas ele começou a namorar com 15. Ele, não, mamãe, ele começou a namorar com 13. Eu falo, não, meu filho, mas 13 não tem nada a ver, 15. E tá muito longe. E esse final de semana agora, ontem, essa semana, olha que loucura. O João Vitor, ele é um sapeca, é um dedo duro. Eu falo para ele, você não pode ser dedo duro, você tem que ser amigo do seu irmão. E ele subiu, aí de repente veio o João, né? Mamãe, você não sabe o que o Luiz Felipe tá vendo no YouTube, que eu já não gosto de YouTube. Lá em casa, tá assistindo, eu tenho que estar junto. Eu falei, o que ele tá vendo? Como conquistar garotas. Uau! E aí eu falei, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu saía correndo. E aí vem o Luiz Felipe butina. Seu dedo duro, você me entregou, você não poderia ter me entregado e tal. E eu falei, filho, o que você tá vendo, né? E aí ele tá naquela paixão. Acho que todo mundo tem uma paixão, né? Sim. Eu me apaixonei com 15, 20 anos. Não, você, com certeza, lá no jardim de infância, na escola, você tinha alguém que você olhava, não com um olhar maldoso, mas você tem sua primeira paixão, né? Primeira vez que seu coração explode. E eu falei, mas filho, me conta. Ele, mamãe, ela vai morar aqui. Eu já passei na rua dela. Eu já sei a casa que ela está construindo. E não sei o que. E eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, e ontem eu estava conversando com ele, porque ao mesmo tempo que eu acho engraçado, eu também falo para ele, para de pular etapas. Você não pode pular etapas. Hoje, a condição que nós temos para você é uma condição que eu nunca tive. Então, hoje você faz inglês, você faz futebol, você estuda na melhor escola, você vai poder fazer coisas que eu não tive oportunidade de fazer na minha época, porque eu não tinha condição financeira. E hoje você pode correr atrás dos seus sonhos, você pode focar nos seus sonhos. E eu falo para ele, não pula etapas. O Luiz Felipe tem 9 anos, mas se você conversar com ele, você acha que você está conversando com um menino de 15, 16 anos, porque ele é extremamente maduro, ele é extremamente responsável. O Luiz Felipe, ele é um aluno acima da média, então eu não sento com o Luiz Felipe para ensinar tarefa para ele, Bia. Eu não sento com o Luiz Felipe para cobrar nada dele, de tarefa, se ele está fazendo ou não está fazendo, porque eu sei que ele faz.
Diferente do João Vitor, porque o João Vitor, se deixar, ele não faz. Eu tenho que ficar pegando no pé, mas ele tem 7 anos, eu ainda estou ensinando a ser responsável. Então, assim, eu estou na fase que eu tenho um homem dentro de casa, porque ele conversa como homem, ele fala como homem, ele faz planejamentos financeiros, como se ele já fosse um adulto. Ele cria plano de financeiro, como que ele vai ganhar mais dinheiro, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer. E esses dias ele estruturou um planejamento financeiro de eu vou vender doce na escola, mas eu não vou vender. Então, eu vou fazer 50 doces, eu vou entregar para os meus amigos, cada um vai vender tanto, e cada um vai vender, eu vou ter dinheiro. Empreendedor. Então, ele fala algumas coisas que eu falo assim, caramba, aonde esse menino vai? E ele tem esse ar muito inteligente, mas ele é uma criança ainda, ele tem 9 anos. Então, ele ainda faz bagunça, ele ainda faz graça, ele ainda faz molecagem e tal. Ao mesmo tempo que eu tenho um filho que está muito maduro para a idade dele, eu tenho que entender que ele tem 9 anos ainda. Então, eu estava falando com ele muito sobre essa questão de não pula etapas. Isso é tão importante, Fran, porque o João, que é o primo, eu me lembro exatamente no dia que ele chegou para falar que gostava. Eu sempre fui muito parceira e muito amiga do João Lucas. Então, eu sempre soube de todos os amores, né? Enfim, da Maria Eduarda também, de tudo que eles, com os amigos, tudo. E quando ele chegou para contar para mim, para o pai, que ele estava gostando de alguém, queria namorar, nesse primeiro momento a gente não quer fechar uma porta, quer entender um pouco mais, e eu entendo que ele está na adolescência, está nessa transição para se tornar um jovem, mas a gente falou justamente isso para ele, não queima etapa. E eu lembro de a gente ter algumas conversas, há 1 ano atrás, e ele estava com 14 na época, e a gente falava, filho, não está no momento. E eu lembro de eu especificamente olhar para ele, o pai conversou muito com ele, e eu falar assim, ó, filho, se de fato você gosta dessa garota e ela é uma princesa, ela precisa ser conquistada e você vai conquistar primeiro ela em oração e no tempo. Você não vai me contar isso agora. Não. Sabe por quê? Por quê? Porque eu acho que tem muita gente que está lá do outro lado da telinha que está falando assim, caramba, eu já passei pela mesma fase. Só que esse assunto você vai contar no próximo podcast, porque eu também estou curiosa para saber, porque você está influenciando o meu filho de alguma forma e você vai me ajudar como é que eu vou sair dessa enrascada. Então, no próximo podcast, eu quero que você me conta, porque eu quero ouvir essa história com mais tempo, porque eu preciso da sua ajuda. Muito bem. Então, estou aqui para contar para vocês, compartilhar com vocês como foi isso para mim. Quando meu filho queria namorar com 14 anos. Quem tá curiosa? Eu tô curiosa para saber. Então acompanhe o próximo podcast que tem muita coisa boa para rolar.